Bem-vindos, amigos e amigas, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Dicas sobre gestão de condomínios toda segunda-feira, meio-dia. Hoje nós vamos falar sobre o microempreendedor individual para condomínios. 3 riscos que você, síndico e gestor, precisa conhecer. Hoje, importantíssimas. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Transparência Condominial. Toda segunda-feira, meio-dia, não é porque tem feriado que a gente vai deixar de dar nossas dicas aqui, né? Sobre MEI, hoje falando sobre 3 riscos básicos aí na contratação do MEI, né? É muito comum condomínio se valer desse tipo de contratação para fazer pequenos reparos, né, alguns serviços, e hoje a gente vem trazer alguns alertas, né? Antes, porém, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, né, para deixar suas dúvidas aí, suas recomendações aí, para que a gente traga temas relevantes aí no mundo condominial. Então vamos nós aqui falar um pouco, né? Primeiro risco que a gente identifica, né, o mais comum aí, o risco trabalhista. Né, se você contrata um MEI, né, e esse MEI, essa pessoa, né, cumpre horário fixo, ele recebe ordens diretas, ele usa até o uniforme do condomínio, né, trabalha todos os dias, ele só trabalha para aquele condomínio, a nota é sequencial, nota 1, 2, 3, 4, isso quando tira a nota, né? Então, esse é o risco principal aqui do próprio MEI aí, né, requerer ao sair, né, o vínculo trabalhista. E aí o condomínio vai pagar lá fundo de garantia, férias, 13º, né? Todas as verbas trabalhistas aí, inclusive horas extras, né? Porque não teve esse cuidado, né, de saber que o MEI não é um funcionário, e sim ele tem que ser contratado para trabalhos específicos, né? Vamos falar de um segundo risco, que é um risco de responsabilidade civil e acidente, né? Então, o contratante precisa saber, né, as formalidades do MEI, saber se ele tem o CNPJ ativo, saber se ele tem uma comprovação de que o MEI está regular, ir lá no CNPJ, fazer a consulta, né, ver realmente se a pessoa que está sendo contratada é aquela do CNPJ. Enfim, em alguns casos se requer até seguro, né, dependendo do tipo de serviço, né? Se ele tem capacidade técnica, ou seja, se ele já fez aquele serviço anteriormente, se ele tem curso, se ele tem certificações para fazer o tipo de serviços, né? E dependendo até do tipo de serviço, ele tem que fazer até cursos obrigatórios. E não abrir mão do contrato, né, da formalização do contrato. Porque se você contrata um MEI sem essa formalização, você pode correr nesses 2 riscos. Eu vou deixar o Arnoldo falar do terceiro risco aí, que também é muito importante. É isso aí, professor Sérgio. O terceiro risco que a gente quer avisar o pessoal é exatamente desse risco de problemas contratuais e fiscais. Então, quando você contrata o MEI, como o professor Sérgio falou, é muito importante que você faça a formalização, e nessa formalização tem que ter o escopo bem definido. Muitas vezes a gente verifica a contratação de microempreendedores individuais sem escopo definido, e aí vem acarretar outros problemas, como, por exemplo, o MEI também, a gente acaba pegando ele sem emitir a nota fiscal quando ele faz essa prestação de serviço. Então, o síndico ali acaba assumindo uma responsabilidade grande ali, por não poder também comprovar, né, que os serviços do MEI foram efetivamente prestados. Temos também as questões fiscais, por exemplo, o MEI, a gente sabe que até o limite anual de faturamento dele são R$ 81 mil. Então, você síndico, não vai contratar um microempreendedor individual para fazer grandes obras de valores que ultrapassem esse limite, porque ele vai estar fatalmente também desrespeitando uma norma fiscal. Isso juntando com os outros elementos, né, falta de escopo definido e também a questão do sem contrato, acaba que o síndico ali não pode fazer uma prestação de contas com a comprovação dessas despesas. Uma outra questão que muitas pessoas não sabem é quando vai fazer a equalização das propostas, onde há um microempreendedor individual envolvido, alguns serviços ali, o preço é adicionado a 20%, que é a contribuição patronal. São os serviços de elétrica, de alvenaria, de hidráulica. Então, você deve ficar atento a quais serviços ali são adicionados os 20%, porque quando você vai fazer a equalização das propostas, pode acabar a proposta do MEI, que a princípio é mais baixa, acabar tendo um custo maior. Então, pessoal, essas são as dicas aí que a gente quer trazer para vocês aí. Quando contratar microempreendedor individual, devem ser observadas essas características que eu e o professor Sérgio colocamos aqui. Mais alguma dica aí, pessoal, professor?
É uma dica geral, né? O síndico tem que estar cercado ali dos profissionais especializados na área condominial para auxiliá-lo, né? Contadores, auditores, advogados, para nesse sentido, né? De contratação e prestação de contas, para que ele não incorra aí em riscos desnecessários, né? Por isso, hoje a gente falando aqui do MEI, mas tem outros riscos aí que o síndico pode assumir por não se valer, então, de uma consultoria e né, de profissionais que entendem, sabem o que estão falando para que o síndico e principalmente o condomínio não incorra em nenhum risco aí que cause aí um prejuízo para a comunidade. É isso aí. Obrigado por estar até aqui. Hoje é a nossa equipe de hoje. Muito obrigado. Boa semana, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço.